Eu voltei, pessoal. Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Renan Lima aqui, o pai roqueiro. E desde já eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque neste canal agora vai vir muito conteúdo, música cover, música autoral, vai ter vídeos de daily vlog, vai ter lives com jogos do momento, como League of Legends, Genshin Impact, entre outros, e é muito importante que você receba as notificações desse canal para saber quando tem vídeo novo e quando tem live. Bom, dito por isso, vamos pro vídeo. Eu fiz uma cirurgia de desvio de septo na segunda-feira passada, né? Pra quem tá vendo esse vídeo mais pra frente, no dia 30 de janeiro. E eu vim expor um pouco mais pra vocês sobre essa cirurgia, né? Como é que eu precisava dessa cirurgia, né? Como é que eu descobri que eu precisava dessa cirurgia? Primeiro que essa cirurgia eu já fiz várias vezes quando eu era criança, até meus 6 anos, eu sempre entrei na mesa da faca, né? Porque eu nunca consegui respirar totalmente com o nariz. E a última cirurgia que eu fiz dessa foi com 14 anos, né? Só que no ano passado, estava fazendo meu check-up diário, fui no otorrino. Ele constatou que eu precisava fazer novamente uma cirurgia de desvio de septo, de adenoide. Fiz todos os procedimentos, né? Para quem não sabe, para você constatar isso daí, tem um exame chamado nasofarolaringoscopia. É enorme o nome. E também tem ultrassom, né? Eles tiram um ultrassom dos seios da face. E depois de fazer esses exames, o médico realmente constatou que eu precisava da cirurgia e decidi seguir em frente com a cirurgia. Até o dia da cirurgia em si não tinha caído a ficha pra mim, né? Então eu tava bem neutro com relação à cirurgia, com relação ao procedimento. No dia que caiu a cirurgia, daí sim deu um pouco de medo, né? Eu não sou tão fã assim de médico e dentista e tal, né? Embora eu vá, eu sou. Pra eu ir é muito difícil, né? Assim, eu realmente tenho um pouquinho até de aflição com médico e dentista. Daí, pra ajudar, minha prima, ela veio de São José dos Campos, né? Ficou com as minhas filhas. E minha esposa, ela foi comigo, me acompanhou no dia da cirurgia. A gente chegou lá, fez todo aquele procedimento burocrático, né? Pra quem tá se perguntando quanto eu gastei, foi coberto pelo convênio. Então eu cheguei lá, tive que resolver as coisas do convênio e tudo mais. Logo após, eles me colocaram na internação, né? Me colocaram no leito e a Luana tava lá do meu lado. E depois de 1 hora, mais ou menos, eles me buscaram para a cirurgia. Vale lembrar também que o jejum dessa cirurgia era cerca de 8 horas de jejum e eu não podia nem consumir água. O último gole de água que eu tomei foi cerca de 3h50 da manhã, né? E a última refeição que eu tinha comido era tipo 11 da noite no dia anterior. Então eu já tava verde de fome, tava morrendo de fome, né? Mas daí a equipe chegou e me levou, né? Antes disso eu tive que trocar de roupa com as roupas que eles deram. Quando eu comecei a correr atrás dos procedimentos para fazer essa cirurgia, eu fui solicitado alguns exames de sangue, né? O padrão. E também foi solicitado um cardiologista para mim. Né? O cardiologista também ele passou alguns exames, ele passou ecocardiograma, passou também ultrassom do coração com Doppler, se eu não me engano, é esse, e também passou o teste ergométrico, que é aquele exame que a gente corre um pouco numa esteira para ver como é que o nosso coração reage. Esses exames foi bem tenso de fazer. Né? Não na questão de tensão, mas minha cirurgia estava marcada para o dia 30 de janeiro e eu passei no cardiologista no dia, acho que 16 de dezembro, e os exames eles foram marcados para dia 10 de janeiro. E para ajudar, no dia do teste ergométrico, eu tinha esquecido de levar a guia, eu perdi a guia, tive que ir de novo pro cardiologista, pedir outra guia para ele do teste ergométrico e tive que implorar pro laboratório deixar eu fazer o exame o mais rápido possível. O exame ele bateu no horário que era para tirar minha filha na escola, então foi bem corrido mesmo, foi uma situação bem assim extraordinária até. Meu, na hora que eu entrei, eles já colocaram o acesso aqui na minha mão, né? Eu tomei o acesso aqui na mão. O anestesista veio falar comigo, né? Veio falar algumas coisas da cirurgia, eu nem lembro. Na hora eu tava bem nervoso. E chegou a enfermeira com o oxigênio, né? Falando pra eu respirar fundo. E eu só sei que eu apaguei daí. Quando eu acordei com uma certa dor de garganta. Na hora que eu acordei, eles esperaram um tempinho, cerca de uns 20 minutos, e me levaram até o quarto. No quarto, a Luana tava lá me esperando, né? Depois a gente vai colocar os trechos aqui também do que a Luana chegou a filmar e vocês vão ver, eu cheguei a chorar de dor. Eu suspeito que devido à intubação, como é anestesia geral,
devido à intubação, deve ter machucado um pouquinho minha garganta. Então eu tava sentindo muita dor. Eu estava sentindo vontade de ir no banheiro também, só que eu não consegui fazer na hora. Então tive que esperar um pouquinho. Depois de eu esperar cerca de acho que 1 hora mais ou menos, chegou a equipe do hospital com uma comida, né? Chegou, se eu não me engano, com um creme de batata, um bolinho e um suquinho. Então, eu consegui comer tudo, de verdade. E eu acho que uns 20 ou 30 minutos depois de comer, eu também tava tomando bastante água, aí me deu vontade de ir no banheiro. A Luana me acompanhou no banheiro, né? Nesse horário, meu nariz ele já tava começando a querer sangrar. Tanto que acho que a primeira hora que ele sangrou foi no banheiro. E basicamente eu tive que ficar com a cabeça sempre posicionada pra trás, assim, ó. Porque se eu virasse um pouquinho pra frente a cabeça, o nariz ele sangrava. Tanto que nos primeiros dias eu tive que dormir utilizando um negócio que eu apelidei de bigode, né? Porque era gaze com esparadrapo aqui pra vedar o nariz. Mas agora vamos falar um pouquinho do pós, né? Eu tive alta no mesmo dia. Eu saí do hospital, minha cirurgia, acho que foi cerca de umas 2 horas da tarde. Mas eu sei que eu saí do hospital umas 9h40 da noite. Né? Então eu saí no mesmo dia, voltei pra casa de Uber. No mesmo dia, sei lá, me deu vontade de pegar a guitarra. Então eu tava deitado com a cabeça pra cima, né? E toquei um pouquinho de guitarra. Mas daí logo a Luana viu que eu tava tocando guitarra, ela tirou, falou que eu tinha que ficar de repouso. Realmente tive que ficar de repouso. Do primeiro dia até. Vamos falar que do primeiro dia, que foi terça, até quinta-feira, eu tava sangrando bastante pelo nariz. Eu tava tendo que ficar constantemente com o bigode, que eu falei com vocês. E além do bigode, tava lavando o nariz frequentemente com soro. Vou colocar também um trecho, mais ou menos, de como é que é a lavagem nasal. Eu pego uma seringa, encho de soro e aplico no nariz e nas duas narinas, né? E vai fazendo isso até parar de sangrar. A partir de quinta-feira eu já comecei a levantar, minha casa ela é sobrado, então eu tava evitando ao máximo descer a escada, eu tava ficando muito no meu quarto, nem aqui no escritório eu tava voltando, até mesmo é por isso, um dos motivos do que eu fiquei afastado do YouTube, e morrendo de dor de garganta. Eu acho que a garganta foi o que mais pesou, assim, no pós-operatório. Sexta-feira eu já tava melhor, já tava relativamente melhor, então foi na sexta-feira que eu voltei a dirigir. Conseguia dirigir ainda, tava dirigindo com bigode, mas já tava parando um pouco de sair sangue. E sempre com a lavagem constante do nariz. Esses dias todos, como eu sou home office aqui, eu também trabalhei, então tava sempre com o notebook no colo e sempre resolvendo as coisas mais, digamos, mais burocráticas, né? E também peguei pra mixar a música e estudar um pouco sobre mix, né? Então foi aí que semana passada também que eu lancei a música, vai estar no card pra vocês. E no final de semana eu consegui viver normalmente já, não fazendo tanto esforço, né? Mas, quer dizer, pegando um pouco leve, né? Mas já conseguia viver. Bom, eu acho que o dia que foi pior, assim, foi na segunda-feira. Porque como o final de semana, sexta-feira, final de semana tinha sido tranquilo pra mim, eu achava que eu já tava relativamente bem. Então aqui em casa eu peguei pesado na rotina na segunda-feira, fui levar a criança pra creche, peguei criança no colo, fiz todos os afazeres domésticos aqui, como lavar roupa, fazer almoço, tudo mais. Também experimentei comida quente, fiz tudo aquilo que não podia, achando que eu já tava bem. O que resultou? Parecia que no final do dia eu tinha participado de uma luta de boxe, levado um monte de soco no nariz e minha garganta tava pedindo arrego. Então foi bem difícil na segunda-feira. Tanto que depois da segunda eu voltei a pegar leve, né? Eu acho que o máximo que eu tô fazendo é ficando aqui no escritório, assim, mais. E tô pegando bem leve, assim, nos afazeres do dia a dia. Bom, ontem foi meu primeiro retorno com o médico, né? Ele usou uma espécie de aspirador no meu nariz e depois ele marcou o retorno para 2 semanas. Ele falou que a cirurgia deu tudo bem, que eu ainda tenho que ficar de repouso. Perguntei para ele quando que eu posso fazer gravações de voz também, gravação vocal, cantando de fato. Ele falou para eu pegar leve, mas pegando leve eu consigo já voltar ao normal daqui a 2 semanas. Então, talvez daqui a 2 semanas eu pretendo trazer uns covers legais de vocal para vocês. Bateria ainda tô evitando, porque é um esforço um pouquinho maior. Até a guitarra também eu tô evitando um pouquinho nesse período, né? Porque segunda-feira realmente, como eu peguei um pouquinho mais pesado, eu tô meio que me traumatizou. Mas de fato, eu tô bem melhor. Eu percebo que eu já consigo respirar um pouco pelo nariz, principalmente por esse aqui, só que várias vezes eles alternam
né? Ou seja, às vezes abre esse aqui e esse daqui ele fica fechado, igual tá agora. Só que em alguns períodos do dia eles dois se abrem e eu consigo respirar numa boa normalmente. Então, tanto que, assim, na sexta-feira eu já tentei cantar um pouquinho mais baixo, mais leve, algumas músicas, já percebi diferença na voz, né? Já percebi que a minha voz ela tá um pouco mais afinada na questão das notas em si. Só que, como eu falei anteriormente, eu vou pegar um pouquinho mais leve, né? Porque, assim, pessoal, se repousar, você vai ficar de boa. Se você se esforçar, daí você vai sentir dor. Então, no momento eu tô querendo evitar um pouquinho a dor. Mas, de verdade mesmo, eu tô bem, tô feliz com a cirurgia. Eu acho que o único arrependimento que eu tive foi ter feito isso daí numa época de calor, porque esses dias aqui em São Paulo tá muito calor. Tá muito calor mesmo. Então, e no calor eu vejo que acaba sangrando mais, tudo mais, então. E como nem tudo são flores, né? Depois da cirurgia, eu reparei que teve um trincado no meu dente. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver pela câmera, mas aqui, ó, ele tá um trincadinho. Eu falei ontem com um médico, ele falou que provavelmente deve ter sido devido da intubação. Depois eu vou dar uma passada no dentista para ver o que aconteceu de fato com esse dente, né? E depois eu vou ver como seguir. Mas assim, por mim tá normal, assim, né? Só tá de fato aparecendo um trincado, principalmente quando você fala comigo face a face. Bom, pessoal, espero ter tirado algumas dúvidas sobre como é que é uma cirurgia de desvio de septo, sobre como que é a recuperação dessa cirurgia, né? Vim passar também para vocês que eu estou bem tranquilo até. Ainda sinto um pouquinho de dor de garganta, mas o médico falou que essa dor vai permanecer por uns 2 dias ainda. Então, paciência, é uma dor normal. Não é nada muito gritante, né? Tirando nos primeiros dias. Os medicamentos eu já terminei. A única coisa que eu tô fazendo é a lavagem com soro. E é isso, pessoal. E eu pretendo continuar com a lavagem com soro mesmo depois desse período de recuperação, porque, nossa, eu recomendo para vocês fazerem isso. É maravilhoso. Principalmente se vocês entram em algum lugar que tem um pouquinho mais de pó, algum lugar mais empoeirado, algum lugar mais difícil, né? Essa lavagem, se você faz isso na hora, ele vai dar uma aliviada para vocês que é fantástico. Então eu recomendo muito fazerem essa lavagem. Então é isso, novamente eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal do Parroqueiro. Eu vou trazer conteúdos novos para vocês, né? Aqui a gente posicionou alguns conteúdos do canais e também eu tô trazendo mais novidades aqui para vocês. Vai ter um unboxing de uma controladora que está vindo da China, né? Para quem tá curioso é o World Panda Mini, né? Então fiquem ligados que logo logo eu vou estar trazendo o unboxing dessa controladora e vou estar trazendo a produção. E além disso, daqui a uns 6 meses por aí, depois que a cirurgia tiver passado mesmo, eu vou fazer mais um vídeo sobre a cirurgia falando sobre como é que eu tô, sobre as diferenças que eu tô sentindo. Muito importante, ative o sininho de notificações que vocês vão ser notificados sobre tudo que eu tô fazendo. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.